Olá, professor, professora, aluno, amante da EBD, Escola Bíblica Dominical. É com prazer que estamos aqui mais uma vez para a gravação dessa pré-aula e eu gostaria de estar aqui te cumprimentando com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Na aula de hoje estaremos falando de um assunto muito relevante para as nossas vidas. E durante toda essa lição nós estamos aprendendo sobre doutrina bíblica. Lição essa que é a lição do primeiro trimestre de 2024, que vai estar falando a respeito das doutrinas dos apóstolos. E ela vai estar, então, nos dando as direções, as diretrizes a respeito da vontade de Deus para nossas vidas através das Sagradas Escrituras, através das doutrinas contidas na Palavra de Deus. E vamos estudar hoje, nessa pré-aula, a respeito das falsas doutrinas. A lição de número 5, que está indo ao ar nessa semana, e as aulas que serão no dia 4/2, 4 de fevereiro. Então, essa semana nós estaremos aprendendo a respeito das falsas doutrinas, o que elas fazem na vida das pessoas e como as pessoas que vivem as verdadeiras ou as falsas doutrinas, elas conseguem viver ou conseguem obter os seus resultados através disso. Então vamos em frente. O texto do dia: nós somos de Deus, aquele que conhece a palavra, conhece a Deus, ouve-nos, e aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. 1 João 4:6. Em síntese, na atualidade, encontramos muitas ideologias e falsas doutrinas. Por isso, precisamos conhecer a palavra de Deus para não ser enganados por elas. E os objetivos dessa lição são explicar o que é a doutrina de demônios, conscientizar da sedução das falsas doutrinas e compreender que não podemos deixar nos enganar pelas astutas ciladas de Satanás. Tá certo? Então, esses são os objetivos da lição. O texto bíblico desta lição encontra-se em 1 Timóteo 4, do 1 ao 5. Essa lição tem como objetivo ressaltar que não podemos nos deixar enganar pela sutileza das falsas doutrinas. O apóstolo Paulo chama essas de doutrinas de demônios, identificando o espírito do anticristo que atua por detrás das falsas doutrinas. Então, as falsas doutrinas, elas têm um cunho não meramente humano. Elas têm a sua origem não meramente como doutrinas humanas. Elas vêm de mentes humanas, porém elas são inspiradas também assim por espíritos malignos, por o próprio Satanás, como diz aqui no texto, está nos dizendo. Vamos em frente, então. No primeiro tópico, nós vamos entender o que são as doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios. Então, doutrinas de demônios, o que são? Dentre as muitas expressões que as Escrituras Sagradas utilizam para se referir ao falso ensino está doutrina de demônios. Portanto, a expressão doutrina de demônios é uma referência a todo o ensino que influencia as pessoas a se posicionarem contra Deus em sua palavra. Então, lá o apóstolo Paulo, ele falou à igreja, lá em Timóteo, ele acabou advertindo Timóteo a respeito da doutrina de demônios. Ele usou com essas palavras mesmo, doutrinas de demônios, para que as pessoas pudessem compreender, para que pudessem ter a consciência de que essas falsas doutrinas, elas tinham a sua origem em demônios, em espíritos malignos, para que pudessem enganar o ser humano e afastá-lo, então, de Deus e da santa doutrina, da santa palavra de Deus. A doutrina de demônios e as suas produções. A doutrina de demônios é o ato de se ler de forma errada as Escrituras, promovendo a inimizade contra Deus. A doutrina de demônios é promovida e produzida por Satanás. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, com o propósito de fazer o crente apostatar da fé e se tornar um hipócrita. Então, a gente vê que essa doutrina, essa falsa doutrina, essa doutrina maligna, ela tem e ela vem dentro
das Escrituras, com que as pessoas façam uma má compreensão das Escrituras. A pessoa influenciada por uma mente carregada de espíritos malignos, ela vai conseguir, ou ela vai compreender a Escritura de uma maneira errônea, porque o astuto inimigo, ele leva a pessoa, o intuito é de levar sempre a pessoa ao erro, de induzir ao erro. Então, a pessoa, quando toma atitudes erradas em relação à obediência ou à desobediência da palavra de Deus, ela está sendo influenciada por uma investida maligna. E ela vai acabar vivendo a sua vida influenciada ainda mais por essa investida, por esse mal, por essa doutrina de demônios. E essa doutrina faz com que, de maneira errada, de maneira herégica, as pessoas interpretem a Escritura. Elas fazem interpretações de maneiras as quais a Bíblia não está nos dando essa interpretação. A Bíblia por si só se interpreta mediante a ação do Espírito Santo, como podemos conhecer através da obediência, do entendimento à palavra de Deus, do querer compreender, da oração e de uma vida espiritual pautada nela. Nós vamos compreender de uma maneira que o Espírito Santo vai nos induzir a termos o conhecimento da real vontade de Deus. Em contrapartida, quem não tem uma vida de oração, quem não tem uma vida dedicada a compreender, e quem quer ter a Bíblia para seus próprios interesses, então vai ser vítima, fatalmente, dessa doutrina de demônios. Vai acabar levando para o lado da heresia e se tornar um hipócrita, aquele que fala uma coisa, mas vive outra. Então, é uma doutrina muito perigosa, muito difícil, né? O entendimento ou o enfrentamento às doutrinas de demônios. Paulo incentiva Timóteo a pregar, viver e se desenvolver na palavra. Logo, a referência feita a doutrinas de demônios é parte da sessão em que o jovem pastor foi desafiado a pregar diante da avalanche de falsos ensinamentos que a igreja estava recebendo. Observe atentamente as palavras de Paulo. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, né? E a expressão propondo tem relação direta com pregar, enquanto criado se refere a alimento. Ou seja, a forma de enfrentar a denominada doutrina de demônios é pela pregação do Evangelho e da boa doutrina, pois é isso que alimenta e preserva o rebanho de Deus. Então, o que alimenta o cristão, o que alimenta você a estar de pé ou a contestar e até mesmo enfrentar a falsa doutrina, é então o conhecimento e a vivência da sã doutrina, da pregação do Evangelho. Então, o Evangelho, uma vez pregado, uma vez aceito pela pessoa, a pessoa passa a se tornar um obediente da palavra de Deus. Uma vez que eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e decido andar conforme as instruções contidas na palavra de Deus, assim então eu vou estar apto ou eu vou estar sendo influenciado pela sã doutrina. De modo contrário, a pessoa sempre cairá na cilada das falsas doutrinas. Porque, como diz lá na palavra de Deus, muitos padecem por falta de conhecimento. Mas que conhecimento é esse? É o conhecimento da sã doutrina, da doutrina do Senhor. A sedução das falsas doutrinas. Então, a sedução da idolatria. A idolatria é mais do que a adoração a ídolos. É tudo que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas. Por isso, Jesus afirmou que o coração do homem sempre se voltará para o seu tesouro. Conclui-se, portanto, que as falsas doutrinas que trabalham para desonrar a Deus são sedutoras, pois elas sugerem que o homem seja o centro da existência e não o Todo-Poderoso. Então, tudo aquilo que você já pode ter um sinal aí, então, para compreender com respeito à falsa doutrina. A falsa doutrina, ela sempre vai colocar o homem como centro. Ela vai tirar Deus do centro, até porque quando Deus está no centro, é a vontade de Deus que prevalece. E quando Deus não está no centro, então não é a vontade de Deus que prevalece. É assim, então, que as doutrinas falsas, elas começam a ganhar força, porque as pessoas se colocam, e muitos nós temos visto se colocado no centro de tudo.
Muitos têm até pregado, usado a Bíblia para pregar e dizer que o homem é o centro. Uma doutrina essa demoníaca, uma doutrina essa que não vem de Deus, porque se viesse de Deus, ela colocaria Deus como centro. Então, é muito mais do que adoração a ídolos. Então, às vezes, a pessoa adora ídolos e a gente entende que as pessoas que adoram a ídolos, a outras imagens, a outros deuses, a gente vai chamar de idólatra. Mas não é apenas isso. Ela vai ainda um pouco além disso. Ela vai dizer que tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, tudo que está na sua vida, ocupando o lugar que deveria ser de Deus, é considerado idolatria pela palavra. Tudo aquilo que está acima de Deus na sua vida é considerado idolatria. Por isso Jesus falou que aonde está o seu tesouro, ali estará também o seu coração, em Mateus 6:21, como no texto básico, ou nesse texto citado aqui, nesse subtópico. A sedução do relativismo. O relativismo, então, é a crença que afirma não existir verdades absolutas, pois a verdade depende do ponto de vista de cada pessoa. O relativismo prega a existência ou a inexistência de uma verdade absoluta, e os seus adeptos defendem crenças relativas e flexíveis, sempre obedecendo às circunstâncias e ao ambiente e à necessidade dos envolvidos. Então, a gente tem visto muito isso nos dias atuais, o relativismo entrar. O relativismo está invadindo diversas esferas da nossa sociedade, né? A gente tem ouvido a palavra, segue o teu coração, se te faz feliz, não é pecado, se te deixa bem, se te faz bem, não é pecado. Essas coisas que a gente tem ouvido, diversas frases como essas, que tem falado em diversos lugares aí na nossa sociedade, em diversas situações, as pessoas têm colocado frases como essas, dizendo, relativizando aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é pecado e aquilo que não é. Colocando que Jesus é amor, que Deus é amor e que Deus ama a todos e que Deus não julga. Porém, Deus é amor sim, Deus ama a todos sim. E lá João 3,16 vai dizer que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que não vai perecer e ter a vida eterna aquele que nele crê. E se você procurar o sentido da palavra crer, não é apenas acreditar. O sentido da palavra crer é entregar-se de todo o coração, entregar-se de corpo, alma e espírito. É fazer por onde? É fazer por merecer. Apesar de não merecermos, mas o merecer que a gente quer citar é aquele merecer de obedecer a palavra de Deus, tendo a consciência de que sou um pecador, de que somos falhos, de que não atingiremos o objetivo de chegar ao céu pelas nossas próprias forças, mas somente pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E o que ele nos pede? Obediência à sua palavra, honra a ele, ou glorificar a ele, adorar a ele, exaltar a ele e colocá-lo no centro de nossas vidas. Então, esse é o verdadeiro amor do Senhor Jesus para conosco. E a sedução do hedonismo. O hedonismo é outro importante fenômeno da pós-modernidade, caracterizando-se pela busca desenfreada e sem critério do prazer. Deus quer o bem das pessoas e que elas desfrutem da felicidade verdadeira. Mas o caminho para isso é obedecer aos princípios absolutos da palavra de Deus. No Salmo capítulo 1, o salmista vai estar falando a respeito das leis do Senhor, da meditação na lei do Senhor. Na sua lei vai meditar de dia e de noite. Não vai andar em lugares onde não deve. Não vai viver com pessoas que não devem. Não vai conviver com atitudes de pessoas ou atitudes que não são favoráveis ou agradáveis ao nosso Deus. Então, o hedonismo vai trazer então o prazer como o primeiro, como primordial na vida da pessoa. O hedonismo é o termo técnico e atual para aquilo que Tiago chamou de deleites, que são os responsáveis pelas guerras que há entre os homens. Então, nós entendemos que o hedonismo é a busca desenfreada pelo prazer. As pessoas buscam o seu próprio prazer, elas buscam o seu próprio deleite em todas as coisas. Elas acabam praticando aquilo que é mal perante os olhos de Deus, acabam praticando aquilo que é pecado perante a palavra de Deus, justamente por querer buscar pelos seus próprios prazeres, pela sua própria satisfação pessoal. Então, muitas pessoas passam por cima de outras, muitas pessoas prejudicam outras, muitas pessoas cometem pecados, cometem erros, cometem coisas só para ter prazer, para se sentirem realizadas. E isso
também é uma doutrina de engano. Então, chamado aqui de hedonismo. Então, quando você ouvir falar dessa palavra, hedonismo, você vai estar entendendo que se refere-se a uma busca pelo seu próprio prazer. Uma busca sem regras, uma busca sem freio, sem contenção. A pessoa vai... já é a tendência carnal do ser humano e estar em busca do seu prazer, estar em busca de satisfação para a sua carne. Porém, lá em Gálatas, capítulo 5, vai a Bíblia nos alertar, o apóstolo vai nos alertar, como alertou a igreja, aos irmãos Gálatas, que nós vivamos em acordo com o Espírito e não com a carne, porque militam entre si, porque são opostos entre si, porque a palavra de Deus ela nos faz negar a nossa própria carne. Lá em Gálatas 5, a partir do verso 16, vai começar a dizer quais são as obras da carne e quais são os frutos do Espírito. Eu sugiro então a você essa leitura para que você consiga então fazer essa alusão, consiga fazer esse entendimento da palavra de Deus com relação ao hedonismo, com relação a esse sentido aqui, tá certo? Não se deixe enganar, é o próximo subtópico, né? Então, não se deixe enganar. Como que eu vou fazer para não me deixar enganar? De que forma que eu não me deixo enganar por essas doutrinas de demônios? Como citou o apóstolo Paulo. Então, a falsa doutrina não pode ser uma surpresa para a igreja. A igreja sempre foi alertada sobre a realidade, os perigos e a ação dos falsos ensinos, pois Jesus e alguns de seus servos advertiram a este respeito, né? Ele sabia que depois da sua partida, lobos cruéis iam aparecer para atacar o rebanho. Atos 20, do 29 ao 30, né, vai contar histórias a respeito disso. Logo, o surgimento e a ação dos falsos mestres no seio da igreja não era uma novidade para aqueles irmãos. A igreja tem todas as condições necessárias para que não venha a ser enganada pelas seduções dos falsos ensinos. Então, isso não é uma novidade para a igreja. Não é um assunto que estamos tratando apenas hoje, não é um assunto que nos preocupa, o que preocupa a igreja apenas nos dias de hoje. Isso já vem ao longo da história da igreja. Os falsos mestres, os falsos ensinadores, a falsa doutrina. Ela já vem querendo entrar dentro, ou ela já vem se enraizando dentro da própria igreja, já desde os tempos do início da igreja, desde a igreja histórica. Então nós podemos entender que nos dias de hoje a igreja sempre também, mesmo como tendo, da mesma forma que havia essas pessoas, que havia essas falsas doutrinas, a igreja tem que entender, nós entendemos que a igreja sempre teve quem nos advertisse. Sempre o Senhor Jesus inclinou e inspirou os homens de Deus a advertir contra essas falsas doutrinas. Assim como estamos tendo, por exemplo, agora, diante de nós, esta lição, onde o comentarista, o pastor Elias Torralbo, que é um pastor que tem um homem muito respeitoso, conhecido da palavra de Deus, tem mensagens extraordinárias, tem ensinos maravilhosos, que foi muito feliz na junção, na colocação, no comentário dessa lição, até porque alertarmos com respeito a isso, o próprio Senhor Jesus que o inspirou, você pode ter certeza, e vem inspirando a igreja então a estudar e entender a respeito da falsa doutrina, para que venhamos a ter um antídoto a ela, a não nos deixarmos enganar. Há uma vacina para o cristão contra o veneno do falso ensino, da falsa doutrina, tá certo? Desmascarando o engano doutrinário. Em sua despedida da igreja em Éfeso, o apóstolo Paulo indicou uma característica dos que, com a sua partida, trabalhariam para disseminar falsos ensinos. A crueldade. Sendo assim, os que disseminarem engano são desmascarados à medida em que são descobertos em sua maldade, porque o falso engano, ou aliás, o ensino, né, o falso ensino, ou o engano, vai estar carregado de maldade. Então, não vai conseguir ser encoberto por muito tempo. Quem tem conhecimento bíblico, quem tem entendimento da palavra de Deus, vai logo detectar dentro da sua congregação, dentro da sua comunidade, dentro da sua própria sociedade, vai conseguir detectar o que é falso engano, porque aquele que vive e compreende a palavra de Deus de acordo com a direção do Espírito Santo, ele vai conseguir identificar. Até porque o próprio Deus mostra, o próprio Deus vai nos alertar com respeito àquilo que é bom e àquilo que não é para nós.
aquilo que devemos fazer, aquilo que não devemos, aquilo que devemos aceitar e aquilo que não devemos. Então, a maldade, a crueldade são coisas que são elementos que vão estar inseridos ali dentro do engano doutrinário. Como se proteger do engano, ou do engano doutrinário, né? Ou do falso engano? A recomendação de Paulo aos líderes da igreja em Éfeso foi para que, ao contrário dos enganadores que só pensavam em si e não amam a igreja de Deus, eles com vigilância cuidassem do rebanho do Senhor, pois ele é formado por pessoas, né, por pessoas que custaram um preço de sangue a Jesus Cristo. Finalmente, o apóstolo dos gentios oferece uma arma eficaz contra os ataques dos enganos doutrinários. É a não falsificação da palavra de Deus. A expressão falsificar nos tempos de Paulo era usada para se referir aos que desonestamente diluíam o vinho com água, enganando assim os compradores. Então veja que o que eles faziam, eles diluíam o vinho com água e assim eles diminuiriam o efeito do vinho. Assim eles deixariam o efeito do vinho disperso ou mais suavizado, ou diminuiriam o efeito, ou deixariam o efeito menos eficaz, menos forte, menos contundente. Então esse é o sentido de falsificar a palavra de Deus. Falsificar, tirar o sentido real, colocar um sentido misturado, colocar um sentido alternativo, colocar um sentido que vá de encontro ao seu bel prazer, assim como estudamos aí no tópico anterior. Então, falsificadores da palavra, aquele que tira o sentido real da palavra, o sentido puro da palavra, e mistura em alguma coisa, essa mistura acaba sendo nociva, ela acaba tirando o real efeito da palavra de Deus na vida da pessoa, conforme, assim, em todos os aspectos, porque o efeito da palavra de Deus, ele é feito de acordo com o seu cumprimento, de acordo com a sua obediência. Eu vou receber das promessas de Deus na minha vida se eu obedecer a sua palavra, se eu for obediente à sua palavra. Por isso, nós cremos dessa forma, por isso nós caminhamos dessa forma, por isso nós nos dedicamos à compreensão e ao entendimento da palavra, para que possamos ser protegidos contra esses enganos do maligno. E concluímos então que as falsas doutrinas são uma realidade e Deus sempre alertou o seu povo acerca disso, oferecendo recursos poderosos e eficazes para resisti-las, enfrentá-las e não se deixar levar por elas. Esta lição reafirmou o compromisso que a igreja deve ter com o ensino e a propagação da sã doutrina. Então nós compreendemos aqui que devemos ter um compromisso de propagar a sã doutrina e de refutarmos e de nos impormos ou de nos posicionarmos contra a disseminação das falsas doutrinas. Nós, como Igreja de Cristo, precisamos proteger a própria igreja e fazer com que sejamos uma bênção na vida não só nossa, mas também dos nossos irmãos, propagando assim a sã doutrina e fazendo com que a vida de todos seja abençoada em nome de Jesus. Tá certo? Então, com essa lição maravilhosa, que conseguimos entender a respeito das doutrinas, das falsas doutrinas, conseguimos entender um pouco daquilo que acontece no mundo atual, para que possamos nos proteger, nós vamos deixando aqui essa reflexão para você. Eu agradeço pela sua atenção e peço a Deus que abençoe a sua vida, para que você seja uma bênção em todos os aspectos da sua vida. Tá certo? Que Deus abençoe, obrigado pela participação, obrigado pela audiência e que Deus possa estar acompanhando e abençoando a sua vida em todos os sentidos. Até a próxima, que Deus abençoe.